Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para o meu canal, falando sobre um tema muito importante que está afetando milhões de pessoas no mundo inteiro. Hoje esse vídeo vai ser diferente dos demais, porque eu vou falar sobre depressão. Depressão é um problema que ainda é discriminado, né? A pessoa com depressão ainda é discriminada por falta de conhecimento. Eu preparei esse vídeo feito perguntas e respostas para ficar melhor para a gente entender. Primeira coisa, o que é depressão? Depressão é uma doença mental que pode acontecer com qualquer pessoa. Ninguém está livre da depressão, nem um padre, nem um pastor, nem ninguém. Tem muita gente que diz que depressão é falta de fé, falta de Deus, mas nós sabemos que depressão não é falta de fé nem falta de Deus, porque se fosse falta de fé e falta de Deus, só pegava nas pessoas que não têm fé. E a depressão pega qualquer pessoa, certo? Então é um problema mental, psicológico. Como e quando você descobriu que estava com depressão? É um longo processo, né? Para a gente descobrir que está com depressão. Mas eu comecei a sentir os primeiros sintomas em 2001. Eu estava com minha mãe internada no hospital e eu trabalhava durante o dia, então à noite eu ficava no hospital com ela. E o que acontecia? Às vezes eu estava lá, né, era quietinha dormindo. Quando o sono começava a me pegar, vinha uma falta de ar. E eu rápido levantava, saía, tomava água, voltava, tudo bem, não sentia mais nada. Novamente, quando o sono chegava, outra falta de ar. E aí foi. O tempo foi passando, de vez em quando eu sentia, o coração acelerava, sentia outras coisas, mas isso foi em 2001. Aí, em 2006, quando eu estava fazendo a faculdade, que eu fiz a faculdade já com os meus 40, eu comecei a passar mal na faculdade. Não podia, a porta não podia estar fechada, porque era tudo forrado, aí fechava a porta por causa do ar-condicionado e eu começava a sentir mal lá dentro. Eu dava para tremer em qualquer lugar que eu estivesse, suadeira demais, coração acelerado. Era tanta coisa que eu sentia, mas não entendia nada. Eram muitos sintomas para uma pessoa leiga no assunto que não sabia de nada. Que era depressão, nem o que não era. Eu pensava que estava com uma outra doença terrível e que eu não sabia como fazer. Mas quando isso passava, eu ficava de boa. Eu sofri bastante para poder chegar até o psicólogo. Como eu cheguei até o psicólogo? Eu sofri muito, gente, sofri muito mesmo. Eu fiquei quase sem comer. Passei 20 dias comendo quase nada, 20 noites sem dormir um pingo e não saía nem no portão de casa. Passei 6 meses sem sair na rua, nem no portão eu chegava. Era me virando dentro de casa, da cama para o sofá, do sofá para a cama. E aí foi passando o tempo, né? Até o dia que eu precisei ser internada. Pensei que eu estava com uma doença terrível e que não tinha tratamento. Fiz todos os exames que os médicos pediam, eu fazia, não dava nada. Por último, fiz o eletro, porque o coração faltava sair pela boca e não tinha outro problema. O médico pensou, só pode ser algum problema no coração. Fiz o eletro, não deu nada. Aí o médico me mandou ao psiquiatra. Só que eu não fui.
Eu fiquei internada uma semana, saí do hospital do mesmo jeito que entrei, cada dia pior, não tinha recuperação nenhuma, porque eu não estava fazendo o tratamento certo. Vim para casa e depois de muito incentivo de algumas pessoas, mas a maioria das pessoas me jogavam para baixo, dizia que era preguiça, que era moleza, que era frescura, que era falta de Deus, e eu sabia que nada disso era. Mas eu mesma, pessoalmente, não tinha um pingo de energia para caçar recurso nenhum. Um pingo de energia eu não tinha. Então fiquei, nessa. Até que um dia Deus me ajudou e eu cheguei até a psicóloga, consultei com ela. Ela me encaminhou para o psiquiatra. Vocês imaginam que eu descobri também que além da depressão, eu estava com transtorno de pânico, claustrofobia. Descobri também que estava com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Depressão, transtorno de pânico, claustrofobia e ansiedade generalizada. Tudo isso somando numa pessoa sozinha. Mas estou aqui contando a história para vocês e graças a Deus aprendi a conviver com tudo isso de uma maneira bem suave. Depois de algum tempo eu comecei a melhorar e continuei com a terapia e com os remédios. Mas eu digo para vocês, eu fiquei 6 meses que nem no portão de casa eu saía, de tão mal que eu estava. Era da cama para o sofá, do sofá para a cama. Meus filhos estavam pequenos na época, estudando, e eu não conseguia fazer nem a comida para eles. Vocês podem imaginar como eu estava. Aí depois de 6 meses, fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico, eu consegui sair na rua. Mas 6 meses ninguém dava notícia de mim em lugar nenhum, a não ser os meus amigos, que sabia como eu estava e que vinha até minha casa. Como você se sentia durante o tratamento? Você tinha vergonha? Tinha medo que as pessoas ficassem sabendo? Não, nunca tive medo do que as pessoas pudessem dizer, nunca tive vergonha, porque depressão é uma doença. Ao contrário de muitas pessoas que acham que depressão é frescura, que depressão é falta de Deus, é falta de oração, é falta de fé. Depressão não é nada disso. Depressão é uma doença e que precisa ser tratado o quanto antes. Então você, meu amigo, minha amiga, que está passando por um problema desse, não espere ficar igual eu fiquei. Procure logo os primeiros sintomas, procure o seu médico. E vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, para onde ele mandar, ok? Uma outra pergunta. Muita gente fala que depressão é frescura, que depressão é falta de Deus, como eu já falei aqui, e chega na sua casa, manda você levantar, deixar de moleza, isso é só preguiça, vamos sair por aí, vamos passear, e você fica lá deitado. Aí você fica com vergonha, fica chateado, não importa com isso não. Você sabe muito bem que você não está com frescura, que você não está longe de Deus, mas que você está doente. Então você precisa se tratar. Não ligue com o que as pessoas dizem, certo? A não ser aquelas que queiram te ajudar, tá bom? As pessoas falaram isso para você também? Falaram sim. Falaram que eu estava com frescura, que eu estava com preguiça, que eu levantasse, que eu era com falta de Deus, que eu procurasse Deus mais, ter mais fé, que tudo isso ia passar. Eu fiquei chateada com as pessoas naquele tempo? Fiquei.
mas hoje eu não me importo mais. Não deixe a depressão se instalar muito forte em você. Procure o profissional da área antes de você ficar na pior, certo? O que você diz para as pessoas que falam que depressão é frescura, falta de Deus, falta de fé e um monte de coisa? O que eu digo para essas pessoas é para elas procurarem conhecer melhor o assunto, estudar e procurar conhecer melhor, saber realmente o que é depressão, para não andar falando besteiras por aí, ao invés de ajudar quem está precisando. Que conselho ou dica você daria para muita gente que com certeza estão passando por momentos difíceis em relação à depressão ou outros problemas relacionados? Como eu já falei, o conselho que eu dou é esse: procure um profissional da área. Primeiro você pode ir no seu médico clínico, contar os seus problemas, que com certeza ele vai te indicar para o profissional certo. Se ele não te indicar, você fez exame, fez consulta, não melhorou, procure um psicólogo, se oriente com ele ou com ela e com certeza esse profissional ou essa profissional vai te indicar o caminho certo. Se precisar do psiquiatra, com certeza essa profissional ou esse profissional que você procurou vai indicar o psiquiatra, se caso você estiver precisando, se não for o caso que resolva só com a psicologia, certo? Mas não fique sentado esperando o problema se instalar cada dia mais. Cuide-se, não esqueça que a saúde é em primeiro lugar. Você pode falar para nós a causa da sua depressão? Sim, posso. Eu estava saindo de um relacionamento muito fracassado, um casamento que não deu certo. Eu acredito que tudo começou daí. Então, o conselho que eu dou também para você que está no mau relacionamento, que você vê que não vai dar certo, não fique fazendo o possível e o impossível, porque você acaba se desgastando muito e acaba adoecendo. Certo, minha gente? Então procure sua saúde, procure estar bem com você mesmo, no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua família. Você se considera uma pessoa feliz e livre da depressão hoje? Se eu me considero uma pessoa feliz, sim. Primeiro porque eu tenho nas minhas ideias que felicidade não existe, né? Existem momentos felizes e esses momentos felizes a gente tem que aproveitar. Então, baseado nisso, eu me considero feliz, certo? Uma pessoa feliz. Quanto se eu me considero livre da depressão? Não, eu não me considero livre da depressão. Mas hoje em dia a depressão não me atrapalha mais no meu trabalho, não me atrapalha na minha vida social, não me atrapalha em nada. Às vezes eu passo por alguns perrengues, mas já consigo identificar que é ela. Tô suando, viu, gente? Já aprendi a relacionar com a depressão de uma maneira mais leve, que não impede eu trabalhar e não impede também a minha vida social e nem com a minha família, certo? Então eu espero que este vídeo possa ajudar vocês que estão passando por um problema tipo esse que eu passei. Que você não esqueça de deixar o seu like, dar lá o seu joinha para mim, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com alguém que talvez está precisando de ouvir algumas palavras sobre esse problema, certo? Muito obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.
Beijo!